Os conteúdos apresentados nas grandes mídias ainda caminham a passos lentos para conquistar uma representatividade mais significativa. Por isso, a gente aqui do Reclame resolveu conversar com algumas pessoas do nosso mercado para entender como marcas e agências de publicidade podem quebrar estereótipos e trazer mais diversidade para a indústria da comunicação. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. A publicidade, ela foi muito responsável por disseminar e reforçar alguns estereótipos que a gente tem hoje na sociedade, principalmente quando eles são relacionados a gênero, a raça, a orientação sexual. As empresas precisam entender que diversidade é um diferencial competitivo, principalmente quando a gente fala de criação publicitária, principalmente quando a gente fala de produto criativo. Quanto mais gente de origens diferentes, mentes diferentes, pensando esse produto criativo, mais conexão a gente vai ter com o público, né? Você pensa que no Brasil a gente tem uma grande população da classe C para baixo e a gente não tem essas pessoas criando a propaganda. Então, para a gente ter conexão com essas pessoas, a gente precisaria de mais pessoas da classe C, mais negros, mais mulheres, mais pessoas do grupo LGBTQ, para poder criar as propagandas e realmente a gente ter essa conexão com todos os públicos. A diversidade dentro das comunicações depende da presença de negros dentro dessas redações, dentro dos locais onde a produção de conteúdo acontece. Então, os conteúdos também têm que ser produzidos por pessoas negras. A diversidade passa também pelas pessoas negras, pessoas não brancas, poderem construir a sua narrativa, trazer perspectivas, narrar. Então eu acho que a primeira atitude é você conseguir trazer para essa produção de conteúdo, para essa redação, uma diversidade real. E essa diversidade real quer dizer que a pessoa negra tem que estar na frente da câmera, tem que estar atrás da câmera, tem que ter uma voz, tem que ter poder, tem que ter comando. Isso vai fazer com que a gente construa a diversidade de verdade. Fort Greene, summer of 77, exterior day. There's a man, he's 20 years young, but he sees the world through the lens of a Super 8 camera for the first time, and nothing's the same. But his story doesn't start here. Cut back to kitchen table, Cobble Hill. His mother says you always have to be 10 times better. So he keeps writing and does not stop. He writes about the heat, about the game, about the block, and home. He writes with his heart, his music, his way of seeing things, and always by hand. He's left-handed. And he keeps writing and writing and writing and writing until it all cuts to black. Title appears. This is a story of a storyteller from Brooklyn. Então, uma vez que as agências de publicidade assimilam esses perfis dentro das suas criações e principalmente dentro da sua gestão, esses estereótipos que já são disseminados, eles não vão ser mais reforçados e sim ressignificados, porque uma vez que a pessoa que já sofreu tanto por aquele estereótipo tá lá com a mão na massa para poder mudar essa verdade, para poder mudar essa realidade, com certeza ela vai fazer, ela só precisa dessa oportunidade. O mercado publicitário ainda é muito desigual. Eu acho que não só o publicitário, mas muitos mercados, né? Mas falando especialmente da publicidade, eu acho que infelizmente a gente ainda está muito desigual e muito atrasado em questões de raça e gênero. Em questões de gênero, eu acho que as mulheres até conseguiram, pelo menos na criação, ocupar alguns cargos de liderança. Mas em questão de raça, a gente vê, acho que tem 1 ou 2 diretores de criação negros no mercado. Então isso ainda é muito pouco para o mercado do tamanho que é o mercado publicitário brasileiro. Será que os jornalistas estão se preocupando, por exemplo, em trazer como entrevistados pessoas negras de diversas áreas? Quando você monta uma matéria de saúde, você se preocupa em algum momento dizer: será que eu consigo um profissional negro de saúde, um médico dermatologista para falar sobre isso, um cardiologista negro para falar sobre isso? Porque o impacto dessa representatividade é enorme, é importante e eu acho que é também
quebrar estereótipos. Não é trazer só o negro naquela narrativa narrativa de superação. É a gente poder colocar as nossas narrativas nos espaços, sejam eles na frente das câmeras, ou seja, que a gente seja visto, né, enquanto pessoas potentes e pessoas comunicadoras, quanto no espaço de narrativa mesmo, né, de construção de narrativa, de colocar a nossa voz ali e dizer as coisas que a gente acredita da forma que a gente acredita. Look at it all kicking off in there. It's typical, isn't it? It's just so aggressive. Hey, it's probably a drug deal gone wrong or something. So, good Capulet, whose name I tender daily as my own. Be satisfied. Oh, calm. Do you think I should call the police? No, don't. There might be others around. Leave it. Vile submission. Elastocata carries it away. Tybalt, you rat catcher. Will you walk? Yeah. That was nice. Thank you. I think we can not Eu acho que a pandemia fez com que as marcas se humanizassem um pouco e se conectassem mais com o seu consumidor do que com a sua venda. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando do interior dessas empresas. Então, tudo bem uma empresa se posicionar a favor de Black Lives Matter, mas quem são as pessoas negras dentro dessa empresa? Quais são os cargos que elas ocupam? Elas existem dentro dessas empresas? Então, eu acho que existe uma diferença entre posicionamento para o exterior e o posicionamento interno dessas empresas. Um não anula o outro, mas eles devem andar de mãos dadas. Uma vez que você se posiciona a favor de Black Lives Matter, uma vez que você como empresa entende que vidas negras importam, você tem que se comprometer com essas vidas, com o salário dessas vidas, com os cargos dessas vidas, com o bem-estar dessas vidas. Então eu acho que as causas sociais no geral, elas abrem muito espaço para o oportunismo, mas as empresas que são oportunistas, geralmente elas são pegas um pouco rápido, assim. Elas postam Black Lives Matter e na semana seguinte elas dão uma mancada, no mês seguinte elas são acusadas de racismo. Então o oportunismo é muito fácil de ser desmascarado. Mas uma vez que a empresa é inclusiva, o posicionamento fica mais verdadeiro para quem tá fora e para quem tá dentro. Muitas marcas que querem só pegar uma carona no hype, no que está acontecendo e poder usar aquilo de alguma forma, mas eu acho que tem outras que estão fazendo sim movimentos interessantes, marcas que estão realmente se posicionando, fazendo modificações internas, né, no seu quadro de funcionários, e eu acho que também é papel das marcas cobrar as agências que façam essa modificação. As marcas demandam muito hoje no mercado, as marcas têm muito poder hoje no mercado, então cobrar as agências que promovam mais inclusão também é papel das marcas. Então eu gostaria de ver essas marcas que apoiaram Black Lives Matter e outros movimentos provocando as agências para fazer esses movimentos também, para fazer essas modificações também.
existe uma produção sendo feita, né, pelas pessoas, por pessoas pretas, e que por muito tempo isso não foi visto, né? Esse espaço, né, ele precisa estar aberto para receber esses novos olhares. Que o mais importante é a troca, é a atenção, é estar atento para o que essas pessoas estão fazendo, fazer essa pesquisa, né, entender quem são as pessoas que estão produzindo, que estão construindo narrativas. As empresas, as produtoras, elas precisam estar próximas dessas pessoas, elas precisam procurar quem são essas pessoas que estão fazendo e que estão colocando voz naquilo que elas acreditam. A gente constrói a identidade do nosso povo também a partir do audiovisual. O audiovisual é muito importante para a gente entender quem a gente é, como a gente é. Então, abrir essa possibilidade é fazer com que as pessoas possam se enxergar, se entender. E isso tem um reflexo na vida e na saúde mental dessas pessoas. Porque ser uma pessoa negra no Brasil é resistir, é falar sim, eu existo, mesmo que esse apagamento aconteça. Então é uma resistência diária. Você ver uma pessoa ter uma representatividade dentro do audiovisual é existência. E existência também a partir da nossa própria construção de narrativa. Eu acho que isso é bem importante falar. Nunca foi fácil e nunca será. Para o povo preto do preconceito se libertar.